Roma Antiga, parte 1. Estamos iniciando aí o nosso estudo da civilização romana, gente. Roma, é bom saber, foi o maior império da antiguidade, tá? Dentre os maiores impérios do mundo antigo, o primeiro deles foi o Império Persa, né? Um império com uma extensão vastíssima de terras, inclusive quase dominou a Grécia, como a gente viu, mas não conseguiu ocupar os territórios da Grécia porque perderam as guerras com as guerras médicas, né? Quando as cidades gregas se juntaram, né? Atenas e Esparta. Bem, mas logo na sequência a gente viu também que a invasão da Grécia pelos macedônios por Filipe II trouxe como uma das suas consequências a expansão de Alexandre o Grande, filho de Filipe II, expandindo aquele mundo grego, a Hélade, né, a chamada Hélade, para o Oriente, incluindo o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, e aí o Império Macedônico se tornou o segundo maior império da antiguidade. Agora, Roma vai ser maior ainda do que o Império Macedônico, tá? Porque Roma é uma civilização que vai, enquanto a Grécia está em decadência, Roma está crescendo enquanto civilização. E Roma vai passar a se expandir, vai dominar os territórios que até então ocupados por Alexandre o Grande. E claro, na parte oriental de Roma, Roma vai perder em um determinado momento seus territórios para os persas novamente. Mas por outro lado, Roma vai expandir para o norte, em direção à Europa e à Europa do Norte, incluindo até territórios como o sul da Inglaterra, né? O sul da Inglaterra vai se tornar romano e a fronteira ao norte de Roma vai ser ali na região da atual Alemanha, né? Então, a gente vai ter que olhar no mapa logo mais, né? Para também a gente não ficar muito perdido aí no espaço e no tempo, tá? Sempre é bom, essa é a minha recomendação, vocês olharem mapas históricos. Então, estou falando de Roma aqui, vocês devem dar uma olhada, só digitar no Google, mapa histórico de Roma, para vocês começarem a se familiarizar e terem domínio sobre um mapa, né? Perceberem a extensão territorial, onde tem rio, onde é deserto, onde é frio, onde é sol, e ver as fronteiras, tá? Porque esse mundo antigo, ele tem uma divisão, não é uma divisão como a gente conhece hoje, bem divididinha em Europa, África e Ásia. Quando a gente fala em Roma, o território romano ele pega o norte da África, pega o sul da Europa e pega uma parte do Oriente Médio também. Então, o Roma antiga, assim como a Grécia antiga, elas estão ali situadas entre África, Ásia e Europa, tá? Roma vai ter uma inovação que ela vai expandir um pouco mais para o norte da Europa também, né? Então é bom ficar atento, tá? Sempre olhem o mapa histórico. E para começar a falar de Roma, é tão importante Roma que a gente tem que começar devagar, né? E a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre Roma é tentar levantar quais foram as principais contribuições de Roma para o nosso mundo, né? O que tem de Roma nos tempos atuais? Assim como o que tem de grego nos tempos atuais, né, tem muito de Roma nos tempos atuais. Inclusive, Roma vai assimilar muito da cultura grega, tá? Muito, muito. Roma, por isso quando a gente fala assim, o legado greco-romano, a gente está falando de um legado que é de origem grega, mas que foi assimilado por Roma e modificado, transformado por Roma. Tá? Então, que legado que é esse? Vai pensando aí, eu vou dizer alguns, tá? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que foi no Império Romano que surgiu o cristianismo, tá? Cristianismo que é uma religião predominante no mundo ocidental,
inclusive no Brasil. O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, né? Assim como outros, né? Portugal, Espanha, Itália, a Europa é cristã, a América do Sul e a América do Norte são cristãs. O cristianismo é professado também em várias localidades do Oriente e, independente de ser católico ou protestante, são todos cristãos, tá? E essa religião surge dentro de Roma, surge dentro de uma periferia de Roma, né? Até então não havia cristianismo, tá? A história de Jesus, né? Jesus nasce, né, numa periferia de Roma e tem toda a história do cristianismo. É bom lembrar também que a Igreja Católica, que é a instituição cristã, ela no século III, a partir de 300 depois de Cristo, né, 300 anos depois da vida de Jesus, o catolicismo, o cristianismo, o catolicismo da Igreja Católica, ele passa a ser a religião oficial de Roma. E a Igreja passa a ser a principal instituição de conhecimento e de poder no mundo ocidental, na Europa. Tá? Lembrando que a América ainda não era conhecida dos europeus. Tá? Aqui na América você tinha inúmeros povos indígenas vivendo num mundo completamente separado desse que a gente está falando. Tá? Então, cristianismo, ótima contribuição. Tá? Segunda contribuição de Roma, o estudo das leis, o direito. Quando você vai fazer direito em uma faculdade, hoje em dia não sei, mas até uns tempos atrás é muito comum você estudar latim, e o latim e o código Juris Civile Romano, que é o estudo das leis, porque Roma absorveu o direito grego e modificou, transformou, expandiu. E muito da base do direito, que é o estudo das leis, que é o estudo dos critérios de justo, injusto, dos critérios de certo e errado, das punições, quem é que paga, quem é que deve, tudo isso é obra dos romanos, tá? E muito do estudo das leis em Roma passou para a posterioridade. Até hoje, muito do estudo do direito é baseado no direito romano. Tá? Direito de propriedade, direito internacional, né? Como mediar um conflito entre países. Puxa, um país invade outro, um quer um território do outro. Quem é que vai dizer quem está certo e quem está errado? Quem faz isso é o direito, tá? Contribuição romana também, tá? Outra contribuição, a gente pode dizer no campo das artes, a arquitetura, né? Tá vendo essas pilastras aqui? Essas colunas? Essas colunas a gente já viu que ela tem origem na Grécia. E os romanos vão adaptar, vão incorporar essas colunas gregas e vão nos seus prédios públicos, nos seus edifícios, templos, tá? Fica uma marca, é a marca do classicismo, né? Então essas colunas aqui a gente vê até hoje em prédios como antigas universidades, prédios públicos, prédios do Estado, do governo, né? Todas elas imitam essa coluna grega aí que é sinal de classicismo, né? É um sinal de seriedade, é um sinal de tradição, é um sinal de tradição, tá? A gente pode dizer também aquedutos, né? Que são aqueles canais que conduzem água, captam água da chuva e distribuem água para a população em locais remotos. Isso aí é uma invenção da arquitetura romana também, que vai ser absorvida aqui por vários países, né, como Portugal, e o Brasil, uma vez que vai ser colonizado por Portugal, também vai
utilizada, esses aquedutos, né? Um aqueduto famoso que tem aqui no Brasil é lá no Rio de Janeiro, né? O aqueduto lá da Lapa, né? Então, vocês precisam pesquisar aí outras contribuições de Roma para o nosso mundo atual, tá? Então, essa é a primeira tarefa. Vocês vão pesquisar aí contribuições de Roma, legados de Roma para o presente, né, que vigoram até os tempos atuais, e vão colocar lá no chat quais que são, tá? Dando exemplos, explicando. Muito bem, então vamos começar também a olhar agora no mapa, onde é que surge Roma e para onde que vai, né? Roma, ela está localizada, hoje em dia Roma é a capital da Itália, tá? Mas, na antiguidade, Roma não se limitava apenas à pequena cidade que é hoje. Tampouco ao país Itália. A Roma, na antiguidade, é muito maior do que a Itália nos tempos atuais, tá? Mas ela surge lá, pequenininha, e depois vai crescendo, né? Ó, se a gente olhar nesse mapa aqui, isso aqui é a Península Itálica, né? Tá vendo? É a bota aqui. A bota dando um chute na Sicília, né? Então tudo isso aqui é a Itália dos tempos atuais, né? E mais Roma surge aqui dentro, tá? E ela surge, ó, tá vendo bem aqui no meio da bota? Roma está no centro da Itália, né? No centro da península. Isso aqui é uma península, tá? E Roma, existem duas versões para a origem de Roma. A primeira versão é a origem mitológica, baseada no mito. A segunda explicação é a origem baseada na ciência, na arqueologia, nos vestígios, no estudo dos vestígios, das escavações, né? E a mitológica, ela é baseada vocês já devem ter ouvido falar, na lenda de Rômulo e Remo, né? Rômulo, inclusive, olha só, Rômulo dá um nome de Roma, né? É daí que vem o nome de Roma. E essa lenda de Rômulo e Remo, ela é bastante conhecida na Itália, né? As crianças todas lá, uns 6 anos de idade, já sabem como é que funciona essa história. Mas basicamente, só para a gente dar uma geral, Rômulo e Remo seriam descendentes de Enéas. Enéas que lutou na Guerra de Troia, lá na Grécia, lembra da Guerra de Troia? Guerra de Troia foi uma guerra entre gregos e troianos que foi narrada pelo Homero, um grande autor grego, que contou a história da guerra de gregos e troianos, né, e que acabou com a vitória dos gregos, principalmente por conta do cavalo que foi criado lá por Odisseu. Odisseu criou um cavalo enorme, deu de presente lá para os troianos, fingindo que estava celebrando a paz. E quando foi ver, um monte de gregos saiu da barriga do cavalo e atacou os troianos e botou fim à guerra de Troia, né, com vitória dos gregos. E aí posteriormente, na Odisseia, né, a Ilíada é a história da guerra e a Odisseia a história da volta do Odisseu para Ítaca, né, para a cidade dele. Acontece que na Odisseia o Ulisses, né, o Odisseu, ele volta e para a cidade dele tem toda a obra que é grega. Na versão romana, a versão romana parte da história de Enéas, na obra de Virgílio, chamada Eneida. E na Eneida é o lado troiano, né? O Virgílio conta o lado troiano. E no lado troiano, um guerreiro famoso foi Enéas. Enéas, logo após a derrota para os gregos, também pega o seu barco e sai navegando rumo ao desconhecido, até que ele vai parar na Península Itálica aqui, né?
Aí o Enéas chega aqui na Península Itálica, ele se encontra com com um povo que habitava aqui chamado de italiotas, né, ou latinos, né, mas também conhecidos como italiotas. E esses italiotas, ele se casa com a filha do rei Italiotas chamada Lavínia, né? E aí Enéas se casa com Lavínia e tem um filho chamado Ascânio. Ascânio funda uma cidade chamada Alba Longa, e nessa cidade lá ele governa por muitos anos, tem vários filhos, né? E até que ele um dos seus irmãos, né? Chamado Numitor, ele toma o poder de Ascânio, né? E o Ascânio é obrigado a fugir, né? E aí, esse Numitor, ele tem uma sobrinha, né, que era parente do Ascânio, e o Numitor tranca essa sobrinha, né, chamada Reia, em uma prisão para que ela não pudesse ter filhos. E aí, uma vez que Reia não tivesse filhos, os seus filhos não poderiam reivindicar o trono de Alba Longa. Logo, o Numitor ficaria totalmente com o poder lá em Alba Longa, né? Acontece que, né, segundo a lenda, ela vai acabar, mesmo na prisão, engravidando. E aí todo mundo se pergunta, mas de quem que ela engravidou? De quem que a Reia engravidou se ela estava na prisão o tempo todo, né? E conta a lenda que teria sido esses filhos, né? A Reia engravida e tem filhos. Esses filhos seriam do deus Marte, né? Então Marte teria lá entrado dentro da prisão, eles teriam tido um relacionamento e teria saído dois bebês, né? Esses dois bebês aí, quando o Numitor descobre que ela teve esses dois bebês, pega os bebês e manda um escravo fugir com eles, levar para bem longe e jogar no rio, né? E aí, um determinado momento, depois que esse escravo pega as crianças e joga no rio, passa-se um tempo, essas crianças vão ser encontradas em uma região distante aqui, né, de Alba Longa, dentro de um cesto por uma loba. E essa loba que encontra esses bebês passa a criá-los como se fossem seus filhotes, né? E amamenta eles, né? E aí tem uma escultura clássica, né, do Rômulo e Remo, que são esses bebês sendo amamentados pela loba. É uma estátua muito famosa, uma escultura muito famosa que está em tudo que é lugar lá na Itália, né? E aí essas crianças crescem, né? Elas foram criadas pela loba, mas eles crescem e começam a andar ali pela península, até que descobrem, né, um escravo. Esse mesmo escravo que tinha jogado eles na cesta reencontra com eles e conta a verdade. Conta que eles tinham sido atirados no rio a mando de Numitor, e que o Numitor ele era rei de Alba Longa, mas ele era rei ilegítimo, porque os verdadeiros reis, reis que deveriam governar Alba Longa teriam que ser os descendentes de Enéas e de Ascânio, né? E que no caso seriam eles. E aí Rômulo e Remo eles partem para Alba Longa e chegam lá em Alba Longa, fazem uma guerra com Numitor e vencem essa guerra, liberam a Reia, né, que era a mãe deles, liberam a Reia e entregam Alba Longa para a mãe, enquanto eles vão
procurar outro lugar para fundar uma nova cidade. E aí Rômulo e Remo encontram, né, começam a vagar ali pela península e recebem um sinal, né, de que eles teriam que fundar uma nova cidade, né? E essa nova cidade ela poderia ser um lugar onde um lugar com uma geografia muito boa, né, cercado por colinas, e seria ali predestinado a ser uma grande civilização. Acontece que nessa busca por esse lugar ideal, Rômulo e Remo se desentendem, né? Porque Rômulo achou que era melhor fundar a cidade numa localidade onde ele tinha encontrado ali mais ou menos 7 colinas, né? E o Remo, por sua vez, acha que ele deveria fundar a cidade numa outra região onde se encontravam ali aproximadamente 5 colinas. E os irmãos brigam, no final das contas eles acabam saindo na porrada e quem leva a melhor vai ser o Rômulo. E o Rômulo, inclusive, nessa briga com o irmão, acaba por matá-lo, né? E aí o Rômulo, ele vitorioso desse conflito, funda a cidade lá onde tem as 7 colinas e dá o nome da cidade de Roma. E Remo, por sua vez, tinha sido morto, tá? E a história para por aí. Então essa seria a origem de Roma, tá? Fundada por Rômulo, a origem mitológica de Roma, né? Agora, essa explicação é uma, tá? Agora, a outra explicação é a explicação de origem arqueológica, científica e histórica, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Um abraço.